O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu-lhe Jesus: agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a missa na ceia do Senhor, in Cena Domini, o primeiro dia do tríduo pascal, a missa em que nós celebramos a instituição da Eucaristia. E os textos da missa de hoje, todos eles incidem, todos eles de alguma maneira relatam, falam sobre a ceia pascal. A primeira leitura, retirada do livro do Êxodo, nós vemos Deus dizendo aos hebreus que eles devem escolher um cordeiro sem defeito, que eles devem comer a carne daquele cordeiro, fazer a ceia em casa, na família, e de que eles devem untar os umbrais, as portas das casas, para que quando o anjo exterminador passar, eles sejam poupados. Eles estavam prestes a sair do Egito,
E Deus diz: vocês vão então escolher um cordeiro macho sem defeito, vocês vão fazer a ceia com este cordeiro, vocês vão marcar as suas portas, porque antes da saída de vocês, quando o anjo exterminador passar, matando os primogênitos do Egito, ele poupe as vossas casas. Nós vimos aqui no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho. Versículo 7, tomareis um pouco do seu sangue, e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que comerdes. Então, as casas em que eles estivessem reunidos, e marcadas pelo sangue do cordeiro, aquelas casas seriam preservadas, para que eles então, depois disso, eles nutridos pela carne do cordeiro, e marcados com seu sangue, eles pudessem começar a caminhada para a terra prometida. Pois bem, meus irmãos, foi então numa Páscoa que Jesus escolheu. Neste contexto, era este o contexto, era esta a mentalidade espiritual do judeu quando celebrava a Páscoa. Jesus então escolhe uma Páscoa para numa Páscoa instituir a Eucaristia, de modo que os cristãos, eles percebem o que Jesus ele quer de verdade ensinar. Jesus é o novo e verdadeiro cordeiro, nós iremos comer a sua carne. Jesus, com o seu sangue, ele vai nos marcar e nos livrar, não mais do anjo exterminador, mas do diabo, e fortificados pelo seu corpo, marcados pelo seu sangue, nós poderemos então iniciar a nossa caminhada, não mais para a terra prometida, mas para o céu, a verdadeira terra prometida para nós. Na segunda leitura de hoje, retirada da carta aos Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, nós vemos aqui São Paulo dizendo: o que eu recebi, foi isto o que eu transmiti, na noite em que ele ia ser entregue, Jesus, o Senhor tomou o pão, e depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Do mesmo modo, tomou também o cálice e disse: este cálice é o da nova aliança em meu sangue, todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Então, meus irmãos, percebe aqui a ligação entre a Páscoa antiga, celebração dos judeus, e a nova Páscoa, a verdadeira Páscoa, que é o próprio Jesus, que ele, o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É por isso então, meus irmãos, que nós estamos hoje com estes textos celebrando a instituição da Eucaristia, e é por isso que nós entramos na igreja, e eu espero que todos vocês tenham percebido o sacrário vazio. Nós entramos em procissão, nós fizemos reverência para o altar, mas não fizemos genuflexão, porque o sacrário está vazio, já que hoje nós estamos celebrando o aniversário da instituição da Eucaristia. Toda a Eucaristia hoje consagrada será consumida hoje e também será dada amanhã na celebração da paixão de nosso Senhor. Meus irmãos, entrar na igreja e encontrar o sacrário vazio deve fazer brotar um misto de sentimento em nós. Por uma parte, nós sabemos, por fé, porque é que o sacrário está vazio, mas ao mesmo tempo deve despertar no nosso coração uma gratidão tão grande. Que alegria
é poder entrar na igreja com a presença de Jesus no sacrário. E isso só temos na igreja de Jesus Cristo, onde tem o verdadeiro sacerdócio, aqueles que Jesus Cristo deixou aqui na terra para que tornassem presente o seu perpétuo e único sacrifício. Que alegria, então, meus santos, de nós sabermos católicos, que alegria de sabermos que o sacrário está vazio, mas é apenas para que ele seja preenchido na vigília pascal. Nós entraremos já na igreja e veremos a presença de nosso Senhor. É uma verdadeira igreja em que guarda o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Que nós então, meus santos, no sábado, quando entrarmos na igreja, que nós façamos a nossa genuflexão, a nossa reverência, a nossa adoração a nosso Senhor. Que hoje a ausência de nosso Senhor desperte um amor maior, para que numa próxima oportunidade, no sábado, na vigília pascal, nós possamos dizer: obrigado, Senhor, porque Tu estás comigo, Tu estás conosco todos os dias até o fim dos tempos. Pois bem, meus santos, diz aqui o evangelho de hoje, que Jesus sabia que tinha chegado a sua hora. Se vocês se recordam, no evangelho de domingo de Ramos e da Paixão, em Lucas capítulo 22, diz que Jesus, antes de ser entregue, antes de ser preso para ser flagelado, ele diz: eu desejei ardentemente comer convosco esta ceia. Imagine, meus santos, Jesus está desejando ardentemente instituir a Eucaristia, porque ele institui a Eucaristia lá no cenáculo. Ele deseja então ardentemente instituir a Eucaristia, sabendo que ele seria entregue, sabendo que ele seria traído, sabendo das infidelidades dos seus, porque ele é Deus, ele lê os nossos corações. Então ele sabia que Pedro iria negá-lo, ele sabia que Judas iria traí-lo, ele sabia que os apóstolos iriam abandoná-lo, ele sabia a respeito, ele conhecia já os nossos corações, a mesquinhez que em nós habita, e mesmo assim ele desejou ardentemente comer conosco esta ceia. A Eucaristia é a resposta de amor, é a resposta de generosidade às nossas infidelidades, à nossa ingratidão, à nossa indiferença, ao nosso abandono. Aqui, meus santos, não pensemos apenas em Pedro, em Judas e nos apóstolos, pensemos em nós, como somos ingratos e como estamos aquém daquele amor que nosso Senhor merece, mas Ele desejou ardentemente comer esta ceia conosco. Repito, para que fique bem gravado na nossa mente e no nosso coração, a Eucaristia é a resposta de amor à nossa infidelidade, à nossa ingratidão. Qual é a nossa atitude quando alguém é ingrato conosco? Vamos lá. Quando alguém a quem você faz muito bem, a quem você muito ajuda, quando essa pessoa é ingrata com você, quando essa pessoa age com indiferença, quando essa pessoa é infiel a você, qual é a sua atitude? De raiva, de indiferença, porque vou pagar com a mesma moeda, de infidelidade, de mágoa, de rancor, de tristeza, de desejo de vingança. Nosso Senhor, Ele paga a nossa maldade com o seu amor, dando-nos o seu corpo, sangue, alma e divindade. Ele antecipa misticamente aquilo que Ele nos concederá na cruz. Na Eucaristia,
A Santíssima Eucaristia é uma antecipação mística do sacrifício da cruz. E ele então, sabendo, conhecendo as fragilidades e até mesmo a maldade, porque lembremos-nos, Judas comungou e Judas teve os pés lavados. Judas foi amado por nosso Senhor. Se ele se perdeu, perdeu-se por culpa própria. Pedro foi amado por nosso Senhor, teve os pés lavados e graças a Deus se arrependeu e voltou para nosso Senhor. Então, o amor de nosso Senhor é generoso e ele é oferecido a todos nós. Pois bem, conhecendo os corações deles e conhecendo os nossos corações, Jesus então antecipa misticamente os dons que ele ofereceria na cruz, e ele oferece aos apóstolos o seu corpo, que daqui a algumas horas será crucificado, será sacrificado na cruz. Ele oferece o seu sangue misticamente, repito, mística e verdadeiramente. Quando eu digo misticamente, eu não estou falando em poesia. Misticamente quer dizer, o Senhor antecipa aquilo que cronologicamente só vai acontecer daqui a algumas horas, porque às 15h o Senhor terá o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado. Pois bem, aquele corpo crucificado e aquele sangue derramado são misticamente antecipados e oferecidos amorosamente aos apóstolos, para que eles possam comungar e se nutrir, para que nosso Senhor possa morar em seus corações, e para que nosso Senhor permaneça com eles e conosco todos os dias, durante todos os tempos, até o fim dos tempos. Porque sim, se a morte arrebatará Jesus da terra, a Eucaristia perpetuará a presença viva e real de Jesus Cristo entre nós. Isto é, vamos aqui, porque às vezes a gente fala e parece que não cai direito na nossa mente e no nosso coração. Enquanto no sacrifício da cruz, Jesus Cristo será arrebatado do nosso meio, com a Eucaristia, Jesus permanecerá para sempre, vivo, real, vivamente, realmente presente conosco, todos os dias, até o fim dos tempos. Que alegria, meus santos! E se você, diante desta palavra, se o seu coração não se alegra, peça a nosso Senhor: meu Deus, dá-me fé, para que eu me alegre com a Tua presença, para que eu creia na Tua presença real, para que eu adore a Tua real presença, para que eu Te ame na Eucaristia, para que eu nunca mais entre na igreja indiferentemente, para que eu nunca mais Te receba indiferentemente como qualquer coisa, mas que eu Te receba com todo o amor, que eu Te receba com toda a devoção, que eu Te receba com toda a reverência. E se você percebe que esta fé não é viva, não é presente no seu coração, peça a Deus: meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eu creio, Jesus, que daqui a pouco, neste altar, não será, isso aqui não é metáfora, não é poesia religiosa, daqui a pouco neste altar acontecerá o mesmo e único sacrifício que aconteceu: a crucifixão do Filho de Deus feito homem. Jesus Cristo, o Filho de Deus, será crucificado misticamente. Aquilo que aconteceu na Sexta-feira Santa é misticamente acontece nos altares de todas as igrejas de nosso Senhor, espalhadas pelo mundo. Que graça, meus santos! Nós, pela fé, nós iremos nos nutrir com o corpo de Cristo, nós seremos novamente tingidos, marcados pelo seu sangue,
para que o anjo, aquele anjo exterminador, o diabo, não tenha poder sobre nós. O Senhor nos amou e nos amou até o fim. Diz o evangelho de hoje, que é preparação para o lava-pés, diz que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isto é, o Senhor, em todo e cada momento da sua vida, e em todo e cada momento da sua paixão, Ele nos amou. Ele pensou em mim, Ele pensou em você. Se eu soubesse o nome aqui de cada um, e tivesse tempo hábil para isso, o nome de cada um eu diria: foi por você, Antônio, foi por você, Josefina, me veio Maurícia, não tem nenhuma Maurícia aqui, crê em Deus Pai, foi por você, Andréia, foi por você, Giovana, foi por você, Antônia, que Jesus Cristo instituiu a Eucaristia. Ele pensou em você, com amor. Meus irmãos, amor, com amor se paga. E eu sei que o seu coração é ingrato, é mesquinho, é pequeno, é apertado, é de pedra, mas peça então: Jesus, me dá amor, para que eu te ame de volta. Jesus, me dá amor, para que eu te ame e te ame muito. Jesus, me dá amor, para que, movido pelo teu amor, eu possa amar. Nós cantamos agora na proclamação do Evangelho: eis que eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ora, como é que nós poderemos amar os nossos irmãos com o amor de Deus? Movidos pelo amor de Deus. Porque, meus santos, a sua esposa, por melhor que ela seja, você não encontrará nela as motivações necessárias para amá-la como Jesus a ama, quanto mais as pessoas que lhe fazem sofrer. Pois bem, quando nós então suplicamos a Jesus que Ele nos conceda o seu amor, Ele nos fortifica para que nós possamos de verdade nos amar uns aos outros, não apenas como Jesus nos amou, mas com o amor com que Jesus nos amou. E isto é o que significa o lava-pés. Quando o sacerdote lava aqui os pés de alguns paroquianos, recordando o que Jesus fez, está querendo nos ensinar não necessariamente e simplesmente a repetição do gesto material de lavar os pés, mas a necessidade de termos em nós as disposições de Jesus, disposições de amor e de humildade. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Se nós, meus santos, não tivermos um coração semelhante ao de Jesus, nós iremos nos odiar uns aos outros, e nós iremos nos usar, isto é, eu vou, entre aspas, amar quando for conveniente, e quando aquela pessoa se tornar inconveniente e chata, eu vou matá-la no meu coração, dela eu vou me afastar. Por quê? Porque é assim que o amor egoísta, é assim que o egoísmo age nos nossos corações. Então, para que nós possamos viver este amor generoso, humilde, serviçal de nosso Senhor, nós precisamos ter as mesmas disposições espirituais no nosso coração. Meus irmãos, hoje nós estamos celebrando a instituição da Eucaristia, do sacerdócio, nós estamos recordando o mandamento do amor, nós estamos recordando o serviço de amor de nosso Senhor, mas se nós não pedirmos que a sua graça venha em nosso auxílio, nós não daremos a Jesus na Eucaristia a adoração devida, a reverência devida, nós não iremos comungar com a piedade e a honra necessárias, iremos entrar na fila da comunhão, iremos abrir as nossas bocas, iremos receber o sacramento, mas de uma maneira superficial, com indiferença,
que até mesmo magoaremos nosso Senhor. Então peça a nosso Senhor Jesus, me dá fé, me dá piedade, me dá amor católico, piedade católica, aquela piedade que esteve presente no coração dos santos, para que eu te receba com toda a fé e com toda a piedade. Concede-me, Senhor, e que esta comunhão bem feita, ela me fortifique para amar, Senhor, para amar por amor a Ti, os meus irmãos, para amar com o Teu amor, os meus irmãos, como Tu o amas, um amor paciente, um amor generoso, um amor cheio de perdão, um amor que cura todas as relações. Este amor vai transformar as nossas famílias, esse amor vai transformar as nossas comunidades, esse amor vai nos transformar até a nós mesmos, porque toda mágoa, irritação, cólera, desejo de vingança serão arrancados do nosso coração, porque eu quero amar como Jesus amou, e eu sou movido pelo amor de nosso Senhor. É por isso que Ele nos dá o seu mandamento. Seria injusto se Jesus Cristo nos mandasse amar, se Ele não nos concedesse o seu amor. Imagine se alguém dissesse, você deve voar, você dissesse, mas a minha natureza é incapaz de voar, eu não tenho asas. Ora, quando Jesus diz, eis que eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, se Ele somente isso nos dissesse, Ele seria injusto. Mas quando Ele nos pede que assim amemos, Ele nos concede o seu amor, e este amor, meus irmãos, nós iremos receber na Eucaristia. Aproximemo-nos do altar de nosso Senhor, com toda a reverência, com toda a piedade, pedindo a nosso Senhor, que o seu amor recebido em nós, se finque profundamente em nossa alma, e frutifique abundantemente nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.